Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fit Start, o canal que vai ajudar você a dar os primeiros passos aí na sua jornada fitness, e eu espero que esse vídeo possa ser de grande ajuda. Eu sou o Guilherme Silva e hoje a gente vai abordar um tema muito importante que é: pessoa com dor pode treinar? No dia a dia é muito comum a gente lidar com pessoas que se queixam com alguma dor, seja numa prática esportiva, seja uma pessoa normal, até uma pessoa sedentária, tem alguma queixa de dor nas costas, uma queixa de dor no joelho. Geralmente ela está associada com diversos fatores, um deles é o sedentarismo. Pessoas que são sedentárias, elas são estatisticamente comprovado que têm tendência a ter mais dores no corpo. As dores no corpo, elas não estão relacionadas só à presença de lesão. Às vezes ela pode estar relacionada também com uma rigidez em algum tecido ou algum uso excessivo. Pode ser numa prática esportiva de alta intensidade, por exemplo, um jogador de futebol que corre, dá um sprint e depois sente uma dor na perna. Ou ela pode ser também devido a um peso na academia que você pegou além da sua capacidade ou fez uma mecânica inadequada. Então, antes de a gente tentar entender como que funciona isso daí, é importante a gente conhecer quais são os tipos de lesões que a gente tem. Existem dois principais tipos de dores, as dores agudas e as dores crônicas. As dores agudas, geralmente, ela acontece devido a um trauma e ela não tem uma duração prolongada. Então é aquele negócio, a gente está jogando futebol, por exemplo, tomou uma pancada, gera um edema na hora, fica doendo por um tempo, mas passou uma, 2 semaninhas, até 3 aí, a gente nem lembra mais que ela existe. A dor crônica, ela já é um pouco mais persistente, é aquela dor que atrapalha a qualidade de vida. A gente vai ter alguma perca de mobilidade, vai ficar com medo de fazer algum gesto ou vai precisar adaptar. Por exemplo, eu tô com dor nas costas, então vou precisar sentar de um jeito diferente, vou ter que alterar minha mecânica. Então, antes da gente pensar como é que eu vou tratar uma ou a outra, é importante saber qual que é a dor que a gente está sentindo. É a dor crônica ou é a dor aguda? A partir daí a gente vai começar a pensar nas alternativas. Na hora de começar o tratamento, a gente precisa investigar onde que é o problema. Então a gente tem que pesquisar, o que está acontecendo? Eu tenho uma falta de flexibilidade muscular, eu tenho uma lesão na minha articulação, eu estou com uma inflamação na articulação, eu estou com uma inflamação muscular, eu estou com estiramento, qual foi a lesão? Então, quando você for fazer um tratamento, é ideal que você procura ou um diagnóstico por um médico, um fisioterapeuta ou até um profissional de educação física. Claro que a parte de diagnóstico ela é feita pelo médico e pelo fisioterapeuta, mas também os professores de educação física estão capacitados para fazerem testes rápidos ali, como é uma situação que pode ocorrer com frequência, e é até uma situação comum que a gente faça alguns testes ali na hora e já tenta dar um norte para a pessoa. Isso que você teve parece uma lesão mais severa, então pesquisa, procura um médico para dar uma olhada. Claro que você tem que ter sempre a consciência de que, independente de qual for a pessoa que você for se consultar, é importante que você se movimente. Então, independente da lesão, eu tive uma lesão muito grave, eu tenho uma dor, tenho uma hérnia de disco, que é uma queixa bem frequente das pessoas. Eu não posso fazer movimento. Geralmente, as pessoas que tratam sem movimento não têm tantos benefícios. Então, elas demoram mais para estar se reinserindo na atividade que ela fazia anteriormente. Então, por exemplo, jogava bola, comecei a sentir muita dor nas costas. Tive que parar de jogar bola por conta dessa dorzinha. Foi lá, fez um exame de imagem, descobriu uma hérnia de disco. Parou de treinar, enfraqueceu, voltou a jogar e aí volta a jogar bola, sente a lesão de novo e aí vai postergando ou volta até num estado pior do que ela estava antes. Então é interessante, antes de você voltar a tentar se reinserir na atividade que você fazia antes, que você faça um fortalecimento ou um alongamento, dependendo da lesão que você teve e específico na sua necessidade. Então, todas as pessoas que têm queixa de lombar, por exemplo, não vai ter necessariamente a mesma forma de tratamento. É importante a gente estar entendendo a individualidade, o contexto que a pessoa está inserida e como que aconteceu a lesão. Se foi de um movimento repetitivo, foi de uma mecânica inadequada, ou ela pôs uma carga muito além do que ela estava capaz de executar, ou é um mau jeito que deu do dia a dia aí, às vezes a gente distraído, até subir na escada pode ter uma lesão, às vezes andando na rua pode tropeçar em alguma coisa e cair. Então, não necessariamente a prática esportiva ou o treinamento que você estava realizando, caso você já esteja fazendo exercício, está inadequado. Então é importante a gente estar investigando para tentar achar a melhor solução. Quando a gente opta por uma alternativa que trata com movimento,
é importante a gente reparar que a gente tem diversos benefícios entre eles. Primeiramente, a gente pode citar o fortalecimento muscular. O fortalecimento muscular ele pode prevenir lesões porque a gente vai buscar um equilíbrio entre os músculos que a gente chama de agonista e antagonista para que eles tenham uma carga de trabalho meio que de 1 para 1, que a gente não tenha um músculo que trabalha mais que o outro. Desse jeito, pode ser que às vezes já solucione o seu problema. Então, o fortalecimento muscular, buscando sempre o equilíbrio muscular, é uma alternativa muito interessante. A segunda é o ganho de flexibilidade. Às vezes a gente tem um enrijecimento de alguma articulação, por exemplo, do ombro, músculos do peitoral, e às vezes só de melhorar o alongamento desse músculo peitoral a gente já consegue ter benefícios na redução da dor. Claro que a gente vai ter que avaliar a intensidade que a gente vai ter que fazer esses alongamentos, quanto tempo, que são variáveis do treinamento, variáveis do exercício, da prática, e a gente já pode observar a melhora da rigidez. A gente reduzindo a rigidez já melhora a percepção de conforto, então a gente não vai sentir tanta dor ao fazer o movimento só por conta de ter um músculo mais alongado. Claro que a abordagem ou que a gente for determinar tem que estar relacionado com o problema que você tem. A terceira, quando a gente faz exercício, a gente tem uma liberação de endorfinas. As endorfinas elas estão relacionadas com hormônios de prazer, então a gente vai sentir um bem-estar. Logo, mesclando já com isso aí, a gente pode ver que a gente tem um ambiente social. O contexto social pode te dar motivação, porque você pode conhecer alguma pessoa que vai te motivar a fazer o exercício, ou algum grupo, alguma pessoa que se identifica, e isso vai reduzir a tua percepção de desconforto, porque você vai ver que tem mais pessoas que sentem o que você sente, tem o mesmo problema que você, ou às vezes estão em uma condição pior, e tem uma forma de enfrentar melhor do que a que você tinha no momento. Então, a prática de atividade física ela pode ser muito benéfica em diversos aspectos e ainda se ela for relacionada em grupo. Então, treinar em grupo é uma ótima alternativa. Mais um benefício. Quando a gente treina, a gente aumenta a circulação sanguínea. Então, como eu falei lá das endorfinas, a circulação sanguínea que vai passar lá pelaquela articulação, vai passar pelo aquele sistema muscular, vai ajudar com que o sistema imunológico leve o conjunto de vitaminas, de nutrientes que o corpo precisa para estar reabilitando e também ajudando a reduzir a percepção de dor. Então, mais uma dica é, sempre que você estiver praticando atividade física, lembra que treinar cardio é importante. Então, às vezes você tem dificuldade e não está relacionado só à questão de emagrecer, à questão de ser condicionado. Às vezes, você sente uma dor nas costas, mas você faz um remo, você faz uma corrida leve, você faz uma caminhada que seja, e apenas a circulação desses hormônios já ajuda a redução da dor. Então, é uma outra diquinha aí que está relacionada com a redução dos níveis de dores. Outra e último, estabilidade articular. O que é estabilidade? Mais para frente eu vou fazer um vídeo explicando só sobre estabilidade. Mas estabilidade articular é quando a gente tem uma firmeza do encaixe das articulações. Por exemplo, a articulação do ombro aqui, ó, que ela está mais visível. Quando eu vou fazer movimentos para cima da cabeça ou movimentos de empurrar, eu preciso que os músculos de trás das costas eles estejam bem estáveis. O que é um músculo estável? É um músculo que ele se contrai firmemente, gerando um encaixe para que a gente consiga fazer o movimento sem ter esse movimento exacerbado da articulação. O movimento exagerado também pode gerar uma dor, caso você tenha alguma bursite ou alguma outra inflamação, ou às vezes até algum comprometimento articular. Então, uma articulação estável, ela tende a ser mais firme, encaixada no corpo e permitindo com que você não sinta nenhum desconforto na execução de movimentos, seja para pendurar alguma coisa no varal em casa, ou para fazer uma limpeza de chão, ou mesmo para fazer uma prática esportiva ou um treinamento. Tá bom, mas eu sinto muita dor. Então como é que eu vou fazer agora? Se eu não vou usar, como é que eu vou fazer? Isso é uma ótima pergunta. Se você sente muita dor no primeiro estágio e você vai buscar uma alternativa de tratar com exercício físico, é importante que você, primeiro, busque uma alternativa de baixo impacto. O que é uma alternativa de baixo impacto? Uma natação, um ciclismo, uma aula de yoga, uma aula de alongamento, um pilates. São práticas em menor intensidade e num ambiente controlado que você consegue, ao mesmo tempo que faz atividade física, prestar atenção nos componentes. Então, você vai trazer um movimento para o teu corpo, mas de uma maneira controlada. Não vai ser um movimento bruto, não vai ser nada muito explosivo, muito rápido. Ah, mas eu não posso fazer nada explosivo? Posso. Digamos que você tem uma lesão
no joelho. Você tem do joelho para cima para trabalhar, você tem do joelho para baixo para trabalhar. Então a gente tem que estar sempre buscando qual que é o ponto da nossa dor e o que a gente pode fazer. Importante que a gente olha sempre para o profissional de saúde que está trabalhando e cuidando da gente, tá? Porque ele sempre vai ter uma alternativa, pode ser uma alternativa de baixo impacto ou pode ser outra. O que mais que é importante? Fortalecimento, como eu falei anteriormente, musculatura equilibrada tende a não ter tantas dores quanto pessoas que têm uma área mais forte do que a outra. Então isso aí são feitos testes específicos para que a gente possa identificar quais são as suas deficiências e necessidades, para que você possa trabalhar em cima do seu problema específico. Terceira, alongamentos. Quando a gente pratica alongamentos suaves, sem muita intensidade, sem muita dor, a gente tende a ter uma percepção de redução das dores também. Então, você pode estar trabalhando o corpo inteiro numa aula, por exemplo, ou você pode olhar na internet. Também mais para frente eu vou produzir mais vídeos só com dicas de movimentos específicos para problemas específicos, para que possa te ajudar caso você sofra com algum problema e aí que tenha uma necessidade de uma atenção especial. Atenção na técnica do movimento. Digamos que você está fazendo uma aula de CrossFit e você vai executar um movimento de clean. O que é um clean? Clean é quando a gente tira uma barra do chão e posiciona a carga no ombro. Então a gente tem que ter toda uma técnica adequada para que a gente posicione a carga lá no ombro. Tem alguns erros muito comuns que eu vou mostrar nos vídeos para vocês, que eles acontecem de forma natural, até porque você precisa ter um processo de aprendizado adequado da técnica, mas caso você não foque na mecânica e foque, por exemplo, em fazer muitas repetições ou querer terminar primeiro do que o colega para mostrar que você está páreo a páreo ali com ele, pode ser que nessa você se machuque. Então é importante você ter muita atenção na técnica e focar na qualidade do movimento e não na quantidade. Sempre qualidade antes de quantidade. Moderação e escuta do corpo. Sempre que a gente treina, a gente tende a sentir um cansaço no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia. Digamos que você está dormindo e acordando, já tem 2, 3 dias que você está acordando se sentindo muito cansado. É interessante a gente identificar o que está acontecendo, se você está dormindo mal, está comendo mal ou está treinando demais. Se estiver treinando demais ou algum desses componentes estiver desequilibrado, é legal que você tire um dia para descansar. Não tem problema, isso não vai não vai atrasar o seu desenvolvimento, você vai continuar se desenvolvendo. Até mais interessante porque, supondo que você treine em alta intensidade alguns dias da semana, melhor do que você treinar numa intensidade alta num dia, alta no outro e baixa por conta do seu cansaço que já vem sendo carregado, é interessante que você se recupere e consiga manter mais estímulos de alta intensidade. Então, para você que tem pouco tempo para treinar, provavelmente os treinos de alta intensidade vão ser uma alternativa interessante, porque você vai poder fazer um exercício de 20 minutos, 25 minutos, encaixar na sua rotina e ter todos os benefícios musculares, psicológicos, e aí aumentar a tua produtividade do teu trabalho e deixando assim você uma pessoa mais satisfeita com a sua rotina, porque pessoas que não fazem atividade física tendem a sentir procrastinação, sentir vontade de adiar todos os projetos particulares, então você consequentemente vai aumentar a tua produtividade na vida no geral. Então tem todo um benefício de você estar sempre praticando alguma atividade, por menor que seja. Então treinos em alta intensidade são muito interessantes, não são alternativas descartáveis. Aquecimento e resfriamento. Toda vez que você for se exercitar, você tem que fazer um alongamento, você tem que estar fazendo um resfriamento. Por quê? A gente tem o tecido mole do corpo, que ele é como se fosse um carro. Você não liga um carro e sai andando. Hoje em dia a gente até faz com os carros aí andando a gasolina. Porém, lembra lá, seu corpo é como se fosse um carro antigo, a álcool. Você precisa ligar o carro, deixar ele esquentar. Depois que ele esquentar, você vai saindo, anda devagar. Não precisa sair acelerado. Ah, mas e aí quando eu tenho 20 minutos, o que eu faço? Você treina nos 20 minutos, mas dentro desses 20 minutos você separa um tempo para fazer o alongamento e o resfriamento. Logo sobra a parte no meio para você tirar a alta intensidade. Você preparando o seu corpo e resfriando o seu corpo vai reduzir a rigidez do treino que você fez em alta intensidade. Então é aí que entra a magia do treinamento. Você pode adaptar várias variáveis. Então é interessante que, independente do problema que você tenha, você busca uma alternativa com um profissional de saúde, de preferência alguém que trabalhe com movimento.
Então, se a abordagem é com exercício, procura um professor de educação física. Eu estou com uma dor muito crônica, eu não sei o que eu faço, eu acho melhor ir mais devagar. Passa com um professor de educação física especialista em dor, ou um professor de educação física que trabalha com pilates, ou pode ser até mesmo uma consulta com um fisioterapeuta, que vai estar utilizando de alguma terapia manual. São diversos recursos. Então, dependendo do teu grau de dor, vai consultar um médico, vai consultar um especialista e ver uma opinião diferente, vai ver o que ele diz para o seu caso específico. Vale lembrar que é importante você olhar para a sua necessidade e não estar trabalhando com base de eu vi que para fazer é bom tomar um chá de algo, ou eu preciso passar uma pomada 3 vezes ao dia. Às vezes você vai estar gastando dinheiro à toa e você podia investir isso num tratamento com um especialista que vai resolver seu problema muito mais rápido, vai encurtar sua jornada. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado pela atenção de vocês. Se puder ajudar, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que vai ter benefício de consumir esse conteúdo, que ela precisa tirar aquele medo de fazer exercício, você que já treina, ou mesmo aquela pessoa que não sabe da importância do exercício físico. Manda para ela, sente uma dorzinha, sente um incômodo, mas não sabe como que trata. Manda esse vídeo para ela, vai que a gente consegue aumentar o número de pessoas cuidando da própria saúde aí. Muito obrigado pela atenção, fica até a próxima. Tchau, tchau.